Vamos dar mais 2 minutinhos, dá 7h05, para ver se chega mais alguém, para a gente poder começar nossa atividade. A atividade de hoje vai ser um encontro dos músicos que vão participar do Festival Choro na Vila 2022. Vai ser o primeiro encontro das oficinas do festival, né? Esse primeiro encontro é remoto, teremos outros encontros remotos ao longo da semana, né? Eu sou Felipe, sou um dos organizadores, está chegando mais gente aqui, deixa eu permitir, Tá né? bom. Que legal, o pessoal chegando, sejam bem-vindos. Bom saber que tem pessoas que gostam também de música e não só de futebol. Brasil ganhou, que bom, mas a vida também tem que seguir, não é mesmo, pessoal? Quem quiser se apresentar ou escrever aqui no chat qual instrumento que toca. Opa, que legal, chegando um monte de gente, que beleza. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Cheguem mais. Quem quiser encaminhar o link para alguém que possa querer participar das oficinas do Festival Choro na Vila, a hora é essa. Esse é o primeiro encontro. Álvaro Martins Siqueira. Ah, legal, Álvaro do Choro na Lira? Perfeito. Seja bem-vindo, amigo. O Álvaro, para quem não conhece, toca no grupo que vai fazer a abertura do festival no dia 15. Qual instrumento você toca, Álvaro? No grupo? Clarinete. Clarinete, que legal. Já me arrisquei também. Difícil instrumento, hein? Uhum. 7h05, então vou dar seguimento a uma abertura mais formal, mas quem for chegando eu vou abrindo e vou deixando entrar na sala. Como eu falei para as pessoas que chegaram aqui no começo, esse é o primeiro encontro remoto das oficinas do Choro na Vila. Terão outros encontros remotos com outros músicos participantes também do festival, mas esses são remotos e a partir da semana que vem terão outros encontros presenciais, né, que será uma continuação disso que vai ser falado aqui nesses encontros remotos. Nesse primeiro encontro remoto, o tema é a flauta e o repertório brasileiro, os flautistas brasileiros, a forma de tocar a flauta na música brasileira, né, e a contribuição dos inúmeros flautistas que, ao longo de várias gerações, foram consolidando essa tradição, essa forma, essa linguagem, essa maneira tão nossa de tocar a flauta, né? E todos os instrumentos do chamado grupo do conjunto regional, né? Que era o conjunto de música que tocava o choro e outras músicas regionais. Opa, pessoal chegando aqui, deixa eu permitir a entrada. E quem vai iniciar essa conversa conosco hoje é o grande flautista, na minha humilde opinião, um dos flautistas mais expressivos da música brasileira no mundo, né? que para minha sorte toca também comigo, né? Para mim, agradeço sempre ao São Pixinguinha, aos deuses da música por terem cruzado nossos caminhos, né? A gente está sempre fazendo muitas parcerias bacanas. É um flautista que, enfim, toca com inúmeros grupos e também vem da tradição dos grupos de instrumento de sopro, de liras. Tem uma experiência forte e um início também nas liras, e hoje também é mestre de bandas. Ele vai poder falar melhor que eu isso na cidade em que ele mora, Valença, não é mesmo? E o Antônio também vai seguir com essa atividade, lembrando, presencialmente no dia 17 de dezembro, né? Vai ter uma prática em conjunto seguindo essa temática aqui, então fiquem espertos que provavelmente ele vai compartilhar algum material em relação a isso. Dito isso, eu vou passar a palavra para o Antônio Rocha, vou conduzindo aqui, e depois, daqui a um tempo, vamos abrir para perguntas, dúvidas ou qualquer coisa nesse sentido que alguém que esteja na sala possa ter em relação ao tema ou em relação ao festival, tá bom? Ao longo da reunião, fiquem à vontade para compartilhar o link com pessoas que gostam de músicas, músicos, instrumentistas que queiram chegar para perto desse movimento que se inicia aqui hoje, ok? Vou pedir para que no momento que a gente não esteja falando, e já vai ser um momento breve que eu já vou passar a palavra, que a gente desligue o nosso microfone para ficar melhor o áudio, né, do Antônio, e voltamos a ligar na hora que a gente for perguntar alguma dúvida ou falar alguma coisa em relação ao festival. Tudo bem? Passando a palavra aqui para Antônio Rocha. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os alunos. Eu queria dizer que é uma alegria para mim muito grande estar participando desse festival Choro na Vila, organizado aqui pelo nosso amigo Felipe Ábido, grande violonista, cantor, compositor, que não deixa a nossa música morrer, não é? Não deixa a música brasileira ser esquecida. Eu acho que isso é da maior importância, né? Que nós, músicos, sempre
possamos fazer essa promoção da nossa própria música, né? Isso é muito importante. Mas eu vim hoje conversar com vocês um pouquinho, né? O tempo é curto, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas épocas principais do choro, né? Dos principais compositores e alguns deles flautistas, né? Isso aqui é o que eu gostaria de falar. Então eu vou começar falando sobre o Joaquim Calado. O Joaquim Calado foi, para nós chorões, ele foi o criador do choro, né? Foi aquele que juntou a polca europeia com o lundu, né? Que foi a nossa referência vinda da nossa cultura afro no Brasil, né? Então houve essa junção desses dois ritmos, né? A polca tradicional, que a gente poderia citar aqui um trechinho de uma polca muito tradicional de um flautista chamado Reicher, Mateu André Reicher. Ele veio para o Brasil e ele, acho que a composição dele expressa bastante a polca tradicional chegando da Europa no Brasil, né? Acho que seria muito importante tocar um trechinho. Então, é mais ou menos tum, tchereré, tum, tchê, quadradinha, mas ela chegou no Brasil e encontrou o ritmo africano. Então, Joaquim Calado foi muito feliz quando juntou esses dois estilos, dando origem à nossa polca brasileira, né? O professor Maurício Carrilho escreveu aqui algumas levadas de acompanhamento. A gente chama de levada, né, o acompanhamento, a maneira de acompanhar, né? Então ele escreveu aqui como ritmo básico tum tchê tchê tum tchê. Eu não tenho aqui um instrumento de acompanhamento, eu não sou acompanhador, né? Sou solista, mas eu posso ir mostrando um pouquinho desses ritmos para vocês. Então, Joaquim Calado, ele era um compositor flautista que formou um conjunto que tinha dois violões, cavaquinho e o solista. Nessa época, o conjunto ainda não contava com a percussão, né? Não contava com o pandeiro. Talvez piano existisse nessa formação, com certeza, né? Joaquim Calado, ele compôs uma peça para flauta que chama-se Lundu Característico, que ela expressa um pouco dos dois lados, né? Um pouco do lado erudito, também misturado com um pouco do lado popular. Enfim, Joaquim Calado tem uma de suas composições mais famosas, que é o Flor Amorosa. Muita gente hoje conhece essa música como simplesmente o choro, né? Mas o choro, esse nome choro, né? Essa palavra choro, ela centraliza vários outros ritmos, né? Sub-ritmos, eu chamo de sub-ritmos, né? Que são oriundos dessa palavra choro, que na verdade engloba a polca, engloba o machixe, o tango brasileiro, o samba, que é originário do machixe também, né? Enfim, vários outros gêneros musicais em torno dessa palavra choro. Então, por exemplo, a gente encontra nessa frase musical a polca, claramente. Só que ela foi se abrasileirando aos pouquinhos, né? Ela foi se tornando quatro semicolcheias por compasso. Mas originalmente ela foi pensada por ele como uma polca. Mais quadradinha, né? Então, aos pouquinhos ela foi tomando cara, né, de música brasileira. Logo em seguida, sucedendo o Joaquim Calado, nós tivemos um grande flautista que foi o Viriato Figueira, que foi o primeiro saxofonista da história brasileira, né? Ele era flautista, mas ele também tocava saxofone. Uma das suas composições principais é o tango, perdão, é uma polca também, Só para Moer.
Vocês ouvindo essa melodia, claramente a gente sente que a expressão, né, da interpretação da música, do choro, da polca, de qualquer um desses gêneros que a gente está citando, é a interpretação pessoal, né? É a maneira como ela é tocada, é a maneira de articular cada frase, é a maneira de acentuar cada uma dessas frases. Então, é muito importante que a gente não só procure a referência na partitura, mas que a gente procure a referência dos intérpretes, né? Isso vai variar muito de intérprete para intérprete, né? É muito importante que a gente sempre tenha referências a seguir, né, nesse universo. Nós temos também, logo em seguida, um grande flautista que foi o Patápio Silva. Patápio Silva, que nós já interpretamos, né, Felipe, várias vezes. Patápio Silva, nascido em Itaocara, né, foi um flautista que foi o primeiro flautista brasileiro a deixar um registro gravado, né? Foi a primeira gravação em disco no Brasil pela Casa Edison, feita pelo Patápio Silva, né? Juntamente com outros artistas daquela época, o maestro Anacleto de Medeiros, entre outras figuras muito importantes, né? O Patápio Silva, ele era um compositor que ele não estava somente ligado ao regional, ele estava ligado também à cultura das bandas de música, né? Nós temos aí várias composições do Patápio Silva que elas são interpretadas por bandas de músicas até hoje. Por exemplo, nós temos uma polca do Patápio Silva que chama-se Zinha, que é um exemplo claro da polca de salão, mas que se tornou muito popular, né? E que ela traz uma possibilidade muito grande de interpretação. É a polca, né, tradicional. É claro que se a gente quiser colocar um acompanhamento mais chorão nessa polca, é possível, com certeza, mas a gente sente claramente a acentuação da polca ainda, né? Tarirarum, tchatum, tararetum, tchatum, tchatum. O baixo no primeiro tempo e o saque do acorde na colcheia, segunda metade desse tempo, né? Pode falar. De vez em quando eu vou fazer pequenas intervenções aqui, tá, Antônio? Por favor, Só Felipe. porque talvez você não saiba, mas muitos dos que estão aqui na sala também são oriundos de liras também, né? Dessas bandas interiores, Ótimo. assim como você, assim como o Patápio Silva, que passou por uma das liras que também acho que vai participar lá. Se eu não me Opa, engano, o Patap teve uma passagem pela Lira Guarani. E sobre a com polca certeza. no violão, né, normalmente a gente faz essa puxadinha, taranatum, cacatum, catum, cacatum, né? Isso, Tum. exatamente. Esse é um dos sub-ritmos, né? Porque a Uhum. polca ela pode ser encontrada de várias formas, né? Não somente, por exemplo, na banda de música a gente tem um movimento baixo e harmonia, que é muito comum nos dobrados, por exemplo, que o baixo faz a fundamental e a harmonia feita pelos saxornes ou as trompas, né? Fazem a colcheia na segunda metade do tempo. Tum, tché, tum, ou tum, tché, tum. Então isso é muito comum, né? Não só no conjunto regional, mas vindo das bandas de música, né? Isso é uma movimentação harmônica muito comum na música brasileira e que traz uma riqueza harmônica muito bonita, né, também. Então, Patápio Silva, ele era um compositor que ele transitava entre a música de concerto e a música popular, né, que era ouvida e até assobiada pelas pessoas na rua, né, era tão popular que a música dele era citada nas ruas, né, não só pelos flautistas, mas pelas bandas de música, pelos instrumentistas em geral de sua época. Seguindo, né, essa linhagem, né, de grandes compositores dentro da flauta e dentro do conjunto regional, eu acho que a gente pode dar um salto e chegar no Pixinguinha, né? O Pixinguinha, ele muito jovem, ele participou de um conjunto junto com seu professor, que era o Irineu de Almeida,
Irineu de Almeida era um oficleidista, né? Ele tocava um instrumento chamado oficleide, que é uma mistura de bombardino com corpo de saxofone. É um instrumento que tem um som exótico, hoje em dia pouco usado na música brasileira. Talvez tenha um único instrumentista, que é o Everson Moraes, grande amigo nosso, que trabalha também no choro, na música de concerto, e ele recuperou um instrumento e ele traz essa linguagem do Irineu de Almeida para os dias atuais, né? Então, o Pixinguinha participou de um conjunto chamado Choro Carioca, com o Irineu de Almeida, e que havia essa ideia de canto e contracanto. O Oficleide fazia os contrapontos, né, respondendo à melodia que o Pixinguinha estava tocando, né? Então isso traz um pouco também o clima da banda de música. Ainda, mesmo com o conjunto regional, a referência da banda de música ela continua muito presente na música brasileira. Então, o Pixinguinha, eu acho que o Pixinguinha foi e continua sendo, né, uma das nossas maiores referências na música brasileira, porque ele, além de modernizar a nossa música, ele continuou com a tradição, né? Ele continuou compondo polcas, ele continuou com os choros, mas trazendo com o formato que a gente usa até os dias de hoje, né? O choro, com o Pixinguinha, passou a ter as três partes bem caracterizadas. Por exemplo, a gente pode citar aqui uma polca do Pixinguinha, que é a vida é um buraco. Enfim, é aquela levada de polca. Tum, tchê, tum, tchê, tum, tadadete, tum, tchê, tum. Isso lembra muito as bandas de música, mas ao mesmo tempo traz esse frescor, né? É uma música que não ficou lá no passado, é uma música que continuou sendo renovada. Pixinguinha, a gente não pode falar sobre Pixinguinha sem falar do saxofone do Pixinguinha, né? O saxofone do Pixinguinha, eu imagino que o saxofone, a maneira que o Pixinguinha tocava o saxofone, estava sempre muito ligada aos contracantos que ele ouvia o Irineu de Almeida fazer na infância dele, né? Até o som do saxofone do Pixinguinha é muito próximo do som do Oficleide. Quando vocês tiverem oportunidade, busquem aí na internet essas gravações. Acho que no YouTube alguém já deve ter postado, eu já andei ouvindo. Eu tenho essas gravações, se alguém precisar, acho que eu posso passar, né? E tem as gravações do Everson, que ele regravou esse repertório com os contracantos que o Irineu de Almeida fazia, né? As composições do mestre Irineu de Almeida. Então, isso tudo é uma riqueza muito grande, a flauta contrapontada com o Oficleide. Antônio, Pois não. desculpa interromper mais uma vez, é porque senão você ia passar isso e não ia lembrar. Interessante você dizer isso, né? Porque o Pixinguinha se inspirou com o professor dele, Irineu de Almeida, né? Também lá no Sim, começo, para criar esses contrapontos, criar e aprofundar esses contrapontos. E o Dino Sete Cordas, que veio bem depois, por sua vez, muito bem. diz que se inspirou no saxofone do Pixinguinha para Pixinguinha. desenvolver a linguagem de sete cordas. Então, olha como é que as coisas estão todas ligadas, umas com as outras, né? E principalmente com uma raiz matricial muito forte nas liras do interior, no conjunto de instrumentos de sopro e percussão e cordas, mas principalmente sopro e percussão, contraponto, né? Com certeza. O violão do Dino, ele com certeza está muito ligado aos contracantos que o Pixinguinha fazia, né? Eu acho que a maneira do Dino acompanhar, de fazer aqueles baixos, muitos obrigatórios nos choros, nas polcas, nos sambas, ele está sempre muito ligado, né? E se a gente prestar atenção, não é um tipo de acompanhamento que choca com o solista, não, ele está sempre muito preocupado em preencher os espaços, em responder à melodia, né?
É como se ele estivesse sempre brincando com a melodia, né? Isso traz sempre uma sensação muito legal de pergunta e resposta, né? O tempo inteiro. Não é uma coisa que choca com a melodia o tempo inteiro, não. Pelo contrário, é uma coisa que está sempre completando a melodia. E o Pixinguinha era isso, né? Uma coisa que eu não posso deixar de citar na interpretação da música brasileira, o choro, a nossa maneira de tocar o choro, ela vem muito daquele sentimento de olho no olho na hora da roda de choro, né? A gente não consegue interpretar se a gente não estiver muito ligado no que quem está em volta, o que as pessoas estão fazendo, né? Então, isso é muito importante, né? Esse sentimento de completar o que as outras pessoas estão fazendo, né? A roda de choro, ela não é somente um momento que o músico chega para mostrar aquilo que ele está fazendo, não. É um momento que a gente chega para somar, para o colega toca uma frase, você faz uma frase a seu modo, né, completando, complementando aquilo que está sendo feito, né? Então o choro ele é muito isso, olho no olho, um completando o que o outro está fazendo. É claro que tem, em alguns momentos tem um sentimento de competição, claro que tem, né? Com certeza, uma melodia mais difícil, eu vou tocar uma melodia difícil e vou fazer uma coisa diferente. O choro traz essa possibilidade de improviso, né? Então, é sempre muito importante que a gente observe a maneira dos intérpretes, né? Nós temos não só flautistas, mas grandes intérpretes em vários instrumentos, como, por exemplo, Jacó do bandolim, que o Jacó, antes do Jacó do bandolim, o conjunto regional, que ele não gostava de chamar o conjunto de regional, né? Ele queria que fosse chamado de conjunto, né? Em alguns momentos, a gente nota em algumas gravações uma certa, não vou dizer desorganização, não é isso, mas uma certa espontaneidade a ponto dos acompanhadores estarem tocando acordes diferentes, né? O Jacó não, ele não aceitava esse tipo de amadorismo, não, ele gostava de a coisa feita com uma certa profundidade, ele queria que todo mundo ensaiasse, ele queria que o conjunto dele todo lesse música, que era uma coisa que na época ainda não era, o choro ainda no choro ainda não existia essa cultura, né, do estudo teórico para muitos dos acompanhadores. Então o Jacó ele foi uma figura que ele trouxe uma profundidade muito grande, né, para o choro, né? Não só da melodia maravilhosa e bem executada que já existia, mas ele queria que o choro fosse uma música preservada e que os chorões estudassem aquilo, né? Então, voltando lá para o nosso assunto, a gente falando em Pixinguinha, Pixinguinha é um compositor e um intérprete que é até difícil falar sobre o Pixinguinha, porque ele fez tanto na nossa música brasileira, né? A gente pode citar uma das principais composições do Pixinguinha, que é o Carinhoso, né? Que, segundo ele, ficou engavetada durante alguns anos, porque o Carinhoso tinha duas partes, tem duas partes, e o choro tradicional tem três partes. É sempre executada naquele formato rondó. Primeira, primeira, segunda, segunda, primeira, terceira, terceira, primeira para acabar. Então, é sempre esse formato, né? Normalmente, quando o intérprete toca uma parte executando a melodia como ela é, na volta, ele vem sempre fazendo detalhes e interpretações diferentes. Eu não chamo de improviso, porque a melodia do choro ela é tão marcante e tão respeitada que o solista acaba fazendo variações para não perder aquela melodia, né? Então, o chorão ele é sempre muito conservador nesse ponto, ele respeita muito a melodia, que, na verdade, eu acho que é o certo mesmo, né? A melodia do choro ela é como se fosse uma música erudita, né? O compositor do choro faz aquela música até de improviso, mas ela torna-se uma espécie de símbolo. Logo em seguida, nós podemos citar aqui o Benedito Lacerda, que foi um flautista. Nós podemos dizer que o Benedito Lacerda foi um dos principais flautistas da música brasileira. Talvez, dentro do que eu estudei sobre ele, talvez ele tenha sido o mais bem-sucedido flautista da música popular brasileira, né? E o Benedito Lacerda,
eu destaco a atuação dele não só como flautista, mas como compositor e líder de conjunto, né? No conjunto do Benedito Lacerda, o pandeirista, um dos primeiros pandeiristas do conjunto dele era o Popeye. Naquela época, eu não toco pandeiro, não, gente, mas eu sou um grande admirador de pandeiro, toquei com grandes pandeiristas, então eu sempre faço. Eu quero estudar um pouco do que os pandeiristas fazem para entender um pouco mais o acompanhamento do choro. O Popeye, pelo que eu ouvi e pude pesquisar sobre ele, os dois tempos do choro no pandeiro dele eram executados da mesma forma, né? O primeiro e o segundo tempo eram acentuados da mesma forma. Ele não tinha. Meu pandeiro tá todo desafinado aqui, mas ele acentuava os dois tempos iguais. O Altamiro, eu fui aluno do Altamiro Carrilho durante alguns anos, e o Altamiro me falava isso, que o choro, talvez por ele ter convivido com os chorões mais antigos, né? Isso depois foi modificando e o pandeiro foi tomando uma outra cara, né? E os tempos foram sendo acentuados de maneira diferente. Mas o Altamiro dizia que o choro acentua os dois tempos. Tics, 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 tics. Ele dizia que quando o segundo tempo é acentuado, isso já era um samba. Ele dizia para mim isso, que o choro tem tem. Hoje em dia já mudou. Essa cara de acentuar os dois tempos, isso já não existe muito, né? Mas Benedito Lacerda fez um conjunto chamado Gente do Morro. Nesse conjunto, aí a gente já tem a presença como segunda formação desse conjunto, né? Já tem o Dino sete cordas, tem o Meira, tem o Canhoto do cavaquinho, né? O Popeye já não estava mais nessa época, já era outro pandeirista, foram trocando, infelizmente, mas ou felizmente. Mas a cara do conjunto já era muito mais rítmica, né? O acompanhamento do conjunto do Benedito Lacerda e as introduções que o Benedito fazia, por exemplo, naquele samba, é um samba, Professora, de Benedito Lacerda e Aldo Cabral. Ouçam essa introdução muito bonita. Benedito Lacerda ele foi um flautista que não só era popular e improvisador, mas ele foi um flautista que estudou música, que se formou e que trouxe para o choro também um virtuosismo no seu instrumento, né? Ele foi um flautista que influenciou diretamente o Altamiro Carrilho, né, que foi meu professor. O Altamiro Carrilho já trouxe para o choro uma outra cara, né, porque o Altamiro era um flautista que talvez ele tenha se inspirado em grandes flautistas da música universal, da música erudita. Então ele trouxe também, junto com isso, um pouco da sonoridade da flauta de concerto, né, que provavelmente Patápio Silva, outros flautistas mais antigos buscavam essa sonoridade também, né? Eu imagino que Pixinguinha, pelas gravações de Pixinguinha que eu ouvi, Pixinguinha foi um dos maiores flautistas da história do choro. Pixinguinha deixou poucas gravações tocando flauta, mas existe uma gravação do Pixinguinha tocando flauta no Samba do Urubu, que hoje em dia a gente chama de Urubu Malandro, né? Ele faz aquele principal tema, que é o mas depois ele vem fazendo como se fosse uma flauta de concerto, né? Ele usa na expressão dele o duplo staccato. Quem é flautista que estiver ouvindo vai entender o que eu estou falando, né? O duplo staccato é o duplo golpe de língua. Teque, 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 teque. Ele usava não só o duplo, mas o triplo. Teque, 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 teque. Então, por exemplo, é... nada, não me ouve. Agora não saiu, às vezes está falhando um pouco os exemplos de flauta. Eu acho que é o som da flauta, o celular recebe ele e abaixa, não é isso?
Nada. Mas então, uma coisa que me surgiu aqui, que uma vez eu te perguntei há um tempo atrás. Você já falou então do Patápio lá atrás, não, do Calado ainda no começo, depois o Patápio, depois o Benedito, me corrija se eu estou pulando algum. Do Certo, certo. Benedito você já chegou no Altamiro, a quem você já conheceu pessoalmente, foi aluno, discípulo, Sim. né? Imagino que você vai falar alguns outros ainda, mas muitos deles têm alguma ligação com Lira anterior na base ou só depois? Você tem essa informação para compartilhar com a Olha, gente? eu não tenho nenhum registro que o Benedito Lacerda, ele nasceu em Macaé. Eu não tenho registro que ele tenha tocado nessas bandas de música de Macaé. Mas eu imagino que ele tenha tido uma forte ligação também com a música das liras, das bandas de música. O Pixinguinha, com certeza, né? O Pixinguinha compôs muitas músicas voltadas para o universo das bandas de música. O Patápio Silva, com certeza. O Altamiro veio de banda de música, nasceu em Santo Antônio de Pádua, e ele criou no Rio de Janeiro a sua famosa bandinha, né? Ele fez uma bandinha com 8 elementos. Ele dizia que pensava como eu vou reproduzir esse universo de banda de música num grupo para viajar pelo Brasil, né? Ele falou, eu vou fazer um grupo com 8 músicos, e era uma tuba, um bombardino, um trompete, um clarinete, o flautim e, se eu não me engano, 3 percussões. Há 2 percussões e um banjo fazendo o centro, né, que são os saxones da banda de música, né? Então era o tico-tico do cavaquinho, não sei se você já ouviu falar, acho que o nome dele era Jorge Simas também. Ele era primo do Jorginho do Pandeiro, primo do Dino, era um grande compositor e ele participava da bandinha do Altamiro. E vocês ouvindo esse repertório da bandinha, vocês vão achar que são 3 trompas fazendo, não é o banjo, né, fazendo aquilo. É um som que casou muito bem com aquela sonoridade de banda de música. Então, o Altamiro, ele transitava também entre esses 3 universos, né? A música de concerto, Altamiro tocava tão bem o choro, quanto tocava Mozart, Vivaldi, os dobrados dos compositores brasileiros, né? A música de regional que ele compôs, ele tinha um conjunto que não tinha 2 violões, mas que era um conjunto regional muito bem formado, muito bem organizado, né? O conjunto do Altamiro, às vezes, tinha um surdo, um surdinho, né? Era o Risadinha do Pandeiro que tocava o surdo, mas era um surdo, perdão, que não tinha assim aquele grave dom, não, era um surdo mais discreto que auxiliava o pandeiro, né? Então, quando a gente tem no choro, no conjunto de choro, um surdo acentuando o segundo tempo, isso traz uma sensação, às vezes isso encobre o violão de 7 cordas, né? Encobre o acompanhamento do cavaquinho. Então a gente tem que sempre pensar um pouco, né, em que estilo que está sendo tocado para a gente poder usar determinados instrumentos. Nós tivemos um amigo no Rio de Janeiro, que era o Bolão, o Oscar Bolão, e Uhum. o Bolão falava isso, né, que o surdo, no choro, ele pode estragar o Uhum. choro, né? É isso Ele que eu ia pode não falar. pertencer a esse estilo. Eu já ouvi muitos antigos reclamarem muito da presença do surdo no choro, só querem porque diz que se botar surdo vai virar samba, né? É, Tem gente que diz isso. Enfim, são essas polêmicas do choro, né? exatamente. O Altamiro tinha no conjunto dele o surdo, mas ele tomava esse cuidado do surdo não encobrir o violão, desse acento no segundo tempo não ser tão evidente, né? Ele falava que o acento no segundo tempo ele vinha para deixar a melodia cada vez mais sincopada. Então, quanto mais sincopada, menos choro era, né? Era mais sambada. Por exemplo, o Altamiro tinha um choro, tem um choro que é o Deixa o Breque para mim, né? É bem sambado. Aí cabe, né? Aí a gente sente o segundo tempo sendo acentuado, né, de uma maneira mais evidente.
mas é diferente de a gente tocar, por exemplo, naquele tempo do Pixinguinha. Eu não tenho nada contra o surdo no choro, de maneira nenhuma, né? Mas é uma polêmica que não vem de mim, vem de muitas outras pessoas que reclamam e falam que não é assim ou que é assim, né? Isso vai ter sempre alguém que vai ter esse, essa maneira de dizer que não é. Mas, enfim. Antônio, Oi, querido. um comentário sobre isso, então. Porque os dois exemplos que você citou, naquele tempo e o Deixa o Break para mim, do Altamiro, são talvez uma coisa que explique um pouco isso também, são bem diferentes, né? Um é um pouco um choro sambado, como eles chamam, né? Samba-choro, praticamente, Isso. né? E o outro é bem daquela época tradicional, quando não se queria esse surdo, não se praticava esse choro Ex- sambado. Exatamente, exatamente. Você, naquele tempo, você consegue ouvir o acento nos dois tempos. Uhum, total. São coisas diferentes, né? Uhum, Então, a gente precisa sempre prestar atenção uhum, no estilo que está sendo tocado, né? uhum, Eu sempre falo para os meus alunos que a gente não tem como tocar o choro sem ter ouvido Abel Ferreira, Jacó do Bandolim, Altamiro Carrilho, Pixinguinha, Benedito Lacerda, Luiz Americano foi um clarinetista que às vezes a gente cita pouco essas pessoas, né? Mas ouvir o Luiz Americano, ouvir a sonoridade do Luiz Americano no choro é uma escola incrível, né? O Luiz Americano era um cara de um bom gosto tocando choro. O Abel Ferreira era o clarinetista que tinha um bom gosto. As composições do Abel são maravilhosas. Eu tenho duas maneiras de ver o choro. Eu sou fã do Radamés Inátali, eu adoro as composições do Radamés, estudo as composições dele. E é um outro grande compositor e intérprete que a gente precisa estudar mais a obra dele. O próprio Villa-Lobos, né? uhum. O Época de Ouro gravou o choro número 1 do Villa-Lobos. Eu já toquei esse choro, hoje em dia ele faz parte do meu repertório, mas eu não posso dizer que eu toco sempre esse choro, porque ele é um choro muito difícil, né? Normalmente os acompanhadores às vezes correm desse choro, né? Pelo, pelo caminho harmônico dele, né? Uhum. Mas vocês que estão ouvindo a nossa conversa aí, vão anotando esses nomes dessas músicas, desses repertórios, desses compositores, e depois vão ouvir esse repertório, né? Esse choro número 1 do Villa-Lobos é maravilhoso, né? Os flautistas foram abençoados pelo Villa-Lobos, ele compôs muitas obras para flauta. Por exemplo, ele tem. Espera só um minutinho, que a minha principal aluna deu um pulo aqui no meu colo agora. Deixa eu mostrá-la aqui. Ó. Ela veio tomar o Bonitinha. lugar dela. É a Pretinha. Gosta de Mas música. adora, sabe tudo de flauta. Mas então, o Villa-Lobos compôs muita música interessante que transita nesse universo da música de concerto, mas que tem um pé muito forte, né? Uma tradição muito forte no Uhum, conjunto regional. Né? uhum, Se a gente ouvir, por exemplo, tem um choro que o Villa-Lobos compôs para flauta e clarineta, que não tem o acompanhamento do regional, mas você sente a presença do regional, do canto e do contracanto, né? Da melodia contrapontada. Isso é super interessante, a Ele gente bebeu sempre muito ressaltar. ele bebeu muito da fonte do grupo regional para buscar as influências brasileiras para construir uma música erudita brasileira, né? Então ele foi no Com folclore do certeza, Brasil. E isso com passa certeza, pelos regionais e isso fica bem claro na obra dele, nos próprios títulos das músicas, como o Choro Número 1 com e tem, certeza. tem mais gente chegando aqui, deixa eu permitir, está começando. Pena que pessoal, sejam bem-vindos quem está chegando nessa parte final também, todos, tá? A gente tem mais uns 15 minutos aqui de conversa musical, né, desse primeiro encontro das oficinas do Festival Choro da Vila 2022. Lembrando que todo esse papo vai culminar também no encontro prático, tá? Essa flauta que às vezes a gente não conseguiu ouvir, a gente vai ouvir e sentir tete a tete Ao no dia, vivo. ao vivo no dia 17 à tarde, a partir das 4 da tarde. E depois teremos também roda aberta para aqueles mais corajosos que quiserem
interagir com a gente, tocar na roda aberta à noite, fora os shows, fora as apresentações do conjunto Chorinho da Lira, que é um grupo ligado à Lira de Apolo, Centenária, Lira de Campos, a Orquestra Aquários, que também é um outro grupo de música popular ligado a outra Lira Centenária de Campos, que chama Lira Guarani, né? Teremos a participação dessa referência que está dando essa aula aqui para a gente, Antônio Rocha, com o grupo Pé de Pitanga, no dia 17. Teremos a participação de outras duas grandes referências da música popular brasileira, do choro nem se fala, que é o Silvério Pontes e o Marcelo Caldi. Então a programação está bem legal, só está começando, os encontros estão começando agora, primeiro remotamente, para a gente já ir se preparando, trocando material, partituras, para que quando a gente chegue na hora lá, a gente possa aproveitar da melhor forma possível, tá bom? Nós estamos chegando daqui a pouco, nos últimos 10 minutos da aula, e quando nos 8 minutos finais, eu vou separar para quem quiser fazer alguma pergunta, interagir, conversar com o Antônio, comigo, tiver qualquer dúvida em relação à dinâmica do festival, ou das oficinas, ou qualquer coisa que esteja ligado ao assunto do choro da música popular brasileira, tá bom? Aonde estávamos quando eu falei isso, Antônio, por favor? Estávamos no Vila Lobos, né? Eu Isso. acho que a gente, quando fala em música erudita, a música erudita brasileira, a gente não pode deixar de citar Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, né? Que, embora pianistas, a gente está aqui falando muito dos instrumentistas de sopro, clarinetistas, flautistas, mas o Nazaré, ele com certeza, pode ser considerado com certeza o nosso Chopin brasileiro, né? Ele expressa a alma brasileira através do piano dele, ritmicamente, né? Ele não só melódica, a melodia dele é linda, as melodias são maravilhosas, mas ritmicamente muito rico, né? Chiquinha Gonzaga é outro grande exemplo que a gente não tem como não citar, né? Uma pianista que não só marcou a sua época por ser mulher, uma das primeiras mulheres a despontar no campo da música brasileira, mas por ser também uma grande compositora assim que influenciou e continua influenciando os nossos chorões, nossos músicos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, até os dias de hoje. Chiquinha Gonzaga, eu vou falar rapidamente. Todo mundo conhece o Abre Alas, né, que é uma música que todo mundo conhece como música carnavalesca, mas naquela época a música carnavalesca estava muito ligada aos dobrados das bandas de música, né? Vocês vão buscar aí no YouTube, existe essa gravação, essa referência para vocês ouvirem. O Abre Alas, ele é um dobrado, com 3 partes, exatamente como as bandas de música tocam até hoje. Esse tema, isso é só a parte inicial. Nós temos uma parte forte no meio que ninguém conhece. Temos uma terceira parte dessa música que não tem letra, né? Mas que traz a banda de música como referência, né? Vocês que estão ouvindo aí, eu sei que muitos são de banda de música, ouçam essa gravação, né? Procurem lá, ou Abre Alas, Banda da Casa Edson. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Essa referência da banda de música sempre esteve presente na música brasileira. E a Chiquinha soube colocar isso muito presente na nossa música. Outra música da Chiquinha Gonzaga que é muito conhecida, que é o Gaúcho. Corta a jaca, né? Tom, tedom, tstodom, tstodom, tstodom. Né? Isso lembra muito o tango brasileiro, né? Mas muita gente hoje em dia já toca ele como machixe. Tunca chiquitum, tum, tunca chiquitum. Mas só que, na verdade, o tango brasileiro ele só acentua a última colcheia, né? É outra acentuação. São maneiras diferentes de ver o acompanhamento dessa música, né? A gente precisa sempre buscar esse entendimento, né? Existe um trabalho feito pelo professor Maurício Carrilho, eu estou até com ele aqui na frente, que ele detalha cada uma desses acompanhamentos, né, de uma maneira muito clara, né? Ele cita várias músicas e para cada uma dessas músicas um acompanhamento muito característico, né? Então, a gente não só nesse material, mas ouvindo as gravações desses intérpretes,
a gente vai entender melhor sobre cada música. O que eu falo sempre para todos os meus alunos, referência é tudo, né? A gente precisa buscar essas referências. Não adianta pegar uma partitura de uma música, eu vou tocar aqui o pedacinho do céu, por exemplo. Aí a gente acaba achando que todas as outras composições têm o mesmo acompanhamento. E, na verdade, não, né? Cada uma tem um acompanhamento característico, porque nem todas são iguais, né? Nem todos os acompanhamentos são iguais. Esses sub-ritmos, nem todos são choro, são essa palavra choro. Tem o choro sambado, tem a polca choro, tem machixe, tem o tango brasileiro. Então, cada um deles tem uma característica de acompanhamento, uma acentuação, shots, exatamente. Por exemplo, o Pixinguinha compôs um shots, que é o Gargalhada, que é os antigos falavam shots, uma shots. A gente hoje em dia fala simplesmente shots, né? Mas ouçam essa primeira parte. Não deu para ouvir a flauta, não? Muito pouco, está falhando ainda, mas pessoalmente vai dar para ouvir e tocar junto muito bem. Pessoalmente, a gente vai tocar todas essas músicas, gente. Então é isso. Felipe, deixo por sua conta se você quiser perguntar mais alguma coisa. Não, eu queria só. A gente vai caminhar para os 10 minutos finais e a gente falou muito e abriu pouco espaço para quem, porventura, queira falar alguma coisa. Eu acredito que, dentre as pessoas que estão aqui na sala, algumas até vão tocar no festival, dentre esses grupos que eu comentei. Imagino eu, porque a gente não conseguiu passar a palavra para eles se apresentarem ainda. Pessoal, a hora é essa. Nós temos mais uns 10 minutos de encontro aqui. Se, porventura, alguém tiver alguma dúvida sobre a dinâmica do festival, sobre a programação do festival, sobre o que nós estamos falando aqui agora, dos ritmos do choro, dos instrumentos de sopro, da temática de grupo regional, por favor, fique à vontade para ligar o microfone, se apresentar e falar. Estou passando a palavra para quem quiser aqui agora. Vamos dar um tempinho para ver se alguém está com disposição de falar aqui na sala com a gente. Alguém que está aqui, além do Álvaro, vai tocar no festival? Em algum dos grupos? Eu. Eu quem? Você quem é. E aí, Joel? Seja bem-vindo. Joel, boa noite, tudo bem, meu amigo? Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu vejo muita coisa aí, assim, mas eu também vejo que cada um se coloca, na questão da embocadura da flauta. Tem gente que fala, o jeito certo é soprar para dentro, tem que ser assim, colocar. Mas eu vejo gente que bota no canto, isso depende de quê? Do lábio, do ponto que a pessoa mesmo acha mais adequado para tocar. Olha, meu amigo, cada um de nós tem uma musculatura, uma formação, uma arcada dentária, não é? Cada um segue uma escola diferente, né? Existem várias escolas de flauta. Mas eu, quando começo, por exemplo, a ensinar para um aluno sobre sonoridade, eu sempre digo para deixar os lábios bem relaxados, né? Evitar esse sorriso muito forçado, né? Porque em algum momento, principalmente nas notas mais agudas, a gente pode acabar estrangulando essa saída de ar, né? Então, a gente procura sempre deixar os lábios relaxados. Para cada oitava do instrumento, ela vai ter um direcionamento de ar diferente, né? Para o grave, para o médio, para o agudo, né? Eu sempre imagino o grave soprando, a gente sopra um pouco mais para dentro do instrumento e é um ar que eu digo sempre que ele é um ar mais quente, ele é um ar mais lento, né? Eu não sei se vai dar para ouvir. Se eu aumento a velocidade desse ar, eu trago essa nota para uma região mais aguda, médio ou agudo ou superagudo. Então você imagina, por exemplo, uma janela que tem aquele basculhante, né, que ele vai abrindo. A embocadura da flauta é exatamente isso, né? Para cada região, o lábio superior ele vai mexendo. Então, por exemplo, o agudo ele está um pouco mais reto,
e ele vai descendo para o grave, os lábios vão fechando. Fechando, que eu digo, ele vai soprando mais para baixo, mais para dentro do mais para instrumento. mais para dentro da Antônio, flauta. seria Isso, então, deixa eu ver se a gente entendeu. O jato de ar, né, o jatinho, a direção vai mais para dentro da flauta no grave. exatamente. E um pouquinho mais na Exatamente. quina e mais forte no agudo, com mais Isso. pressão. O ar, ele vai bater nessa parede aqui do bocal, né? Para algumas notas um pouco mais para dentro, para outras notas um pouco mais para fora. Isso vai depender muito do formato labial de cada músico, né? A gente vai buscar sempre o mais natural possível, né? E um outro ponto que vai ser muito importante vai ser a respiração, é a quantidade de ar que aquele músico tem para poder aplicar dentro do instrumento. Uhum. Ok. Obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo. Ah, Quando eu for a Campos, eu quero ouvir você tocando flauta. eu tô engateando ainda. Ah, mas eu tenho certeza que deve estar muito bom. Vamos lá. Alô. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa, interagir aqui na sala? A hora é essa, temos mais 5 minutos. Não tenham vergonha, galera. Chega para perto. Antônio, essa questão da flauta me lembrou a questão do canto, né? Porque no canto também eu tenho essa impressão técnica que nas notas mais agudas coloca-se um pouco mais de pressão no ar. Sim, E aí você exatamente. falou isso, eu fiz essa analogia que achei muito parecido, na verdade, né? O canto, ele usa muito o apoio do diafragma, né? E Uhum. na flauta também, no instrumento de sopro, de maneira geral, né? A gente, quando quer uma economia de ar e uma sonoridade mais estudada, digamos assim, a gente procura sempre um apoio do diafragma. O que que é o apoio do diafragma? É uma pressão abdominal, Para né? Essa fora ou para pressão dentro? para baixo, Para baixo. para baixo, né? A respiração do músico de sopro, ela é dividida em três partes: diafragma, peitoral e intercostal. Nunca levantando os ombros, né? Ela tem sempre esses três. Espera aí que eu vou deixar minha flauta aqui para eu poder dar um exemplo. Tem Uhum. sempre esses três pontos. A gente imagina sempre como se a gente fosse um fole. Sabe o que é um fole de atiçar fogo? Né? Uhum. Ele abre para poder puxar o ar, né? A inspiração. A gente pensa sempre de baixo para cima, né? Se a gente pensar que a respiração começa aqui em cima no peito, a captação de ar é pequena, né? Então, pensando sempre de baixo para cima, Para encher o tanque todo, né? para encher, exatamente. E aí o apoio do diafragma ele vai atuar nesse momento, não deixando esse ar sair todo de uma vez. Última dúvida. Algum toque em relação. Perguntando que eu também estudo um pouquinho de clarinete nas minhas horas vagas. Estudava, né? Agora estou meio parado. Alguma dica em relação à questão do equilíbrio das tensões da embocadura? Porque eu percebo também que quando as tensões estão muito, muito além do que o necessário, a gente acaba cansando muito rápido ao longo da música ou ao longo do estudo. Né? Não sei se isso aplica na flauta também, porque eu nunca estudei flauta, nunca tentei Sim, tocar flauta. sim. Na flauta, eu costumo dizer que menos é mais. Não é? A nossa musculatura, a musculatura do instrumentista de sopro, ela precisa ser exercitada diariamente e de uma maneira que a gente não estresse essa musculatura. Né? Se eu hoje estudar de uma maneira com que eu termine o meu estudo com essa musculatura cansada, amanhã o meu estudo do dia seguinte não vai ser um estudo produtivo, né? Então eu tenho que buscar um estudo onde eu aproveite o meu ar e eu não tensione demais essa musculatura, né? Eu vou procurar fazer exercícios onde eu faça uma ligação entre as oitavas do instrumento, né? Como uma espécie de alongamento para essa musculatura, mas sempre preocupado em não estressar a musculatura, né? Sempre preocupado em não forçar demais a musculatura. O músico de sopro ele precisa sempre ter esse cuidado, né? De estudar a sonoridade do instrumento sem que você
estresse a musculatura, né? Para cada oitava vai ter uma pressão diferente, mas sempre com essa preocupação de não haver o estresse da musculatura. Certa vez, eu tive um estresse na musculatura dos lábios, que eu demorei um ano para voltar à minha musculatura, estudando diariamente. Eu tive um problema no braço esquerdo, que eu tinha dificuldade, isso há bem pouco tempo atrás, eu tinha dificuldade em levantar o braço esquerdo. Então, aos poucos, eu fui buscando exercícios que me relaxassem os braços e que eu sentisse que eu não estava fazendo força para tocar, né? A gente precisa sempre levar em consideração essa frase: menos é mais. Às vezes, uma hora de estudo resolve muitos problemas técnicos no instrumento, diferente da gente estudar, por exemplo, durante 6 horas por dia e estressar a embocadura, estressar os braços, e você acaba não produzindo, né? Então, cada um sabe a sua capacidade, cada um sabe aquilo que é possível, né, para cada. Nós somos seres humanos, então é preciso que a gente tenha essa consciência na hora de estudar também. Por acaso o flautim, por ser mais agudo, exige mais pressão, mais tensão, ou não tem nada a ver? Mais pressão, com certeza. Imagina uma mangueira de jardim, que a água está saindo e você vai fechando aquela saída de ar e o jato vai ficando cada vez mais fino. Assim é a flauta, assim é o flautim. Para cada região, esse jato de ar vai ter uma pressão diferente, né? Então, para que isso aconteça e que a sua embocadura não se estresse, você precisa estudar flexibilidade no instrumento de sopro. Eu acredito que não só para a flauta, mas para qualquer instrumento de sopro, essa teoria funciona, né? Imagina a mangueira de jardim e você vai diminuindo essa saída de água aos pouquinhos, e isso vai trazendo o registro agudo, o registro médio, o registro grave, e assim, esse é o pensamento. Felipe, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, Antônio, se me permitir. Pois não. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, se a pessoa sair do instrumento como a flauta, para tocar um instrumento de bocal, se precisa de um trombone, será que depois essa embocadura da flauta pode ser prejudicada? Sim, pode sim, porque são duas embocaduras completamente diferentes, né? Você tem a flauta, é uma embocadura livre, onde você encosta o bocal do lado de fora da boca, né? A flauta não entra na parte interna da boca, né? A flauta encosta do lado de fora e o bocal do trombone, os lábios vibram ali dentro. Então, são duas técnicas completamente diferentes. Isso pode trazer, por exemplo, o saxofone. Você tensiona demais o lábio inferior, né? Sim. Isso pode trazer um desconforto na hora de tocar a flauta, né? Porque você pode estar com o lábio inferior muito inchado e a flauta, aí justamente é o que a flauta precisa, né? De um relaxamento muito grande no lábio inferior. Isso pode. É claro que existem músicos que conseguem transitar em vários instrumentos, saxofone, flauta, clarineta, trombone, trompete. Eu toco os instrumentos de sopro, flauta, clarinete, trombone, trompete, tuba, mas eu jamais faria num mesmo show tuba, trombone, bombardino e flauta e trompete, clarinete. Eu acho que o meu principal instrumento é a flauta. Eu acho que isso deixaria minha performance de flautista prejudicada. Cada um tem uma maneira de ver isso. Eu ia falar justamente isso, assim, né? Observando, né? Eu acho maravilhoso quem consegue tocar vários instrumentos como esse. Tem muitos instrumentistas de sopro que se especializam pelo menos em 2 ou 3, até por questões de um determinado tipo de trabalho que ele faz acaba ajudando mais. Mas se nós observarmos essas pessoas que tocam ao mesmo tempo vários instrumentos, o que é lindo, louvável e muito bonito de se ver, né? Ninguém está criticando isso. Não é crítica, mas a sonoridade específica de cada instrumento, de cada um deles que esse músico toca, normalmente fica, não é, a palavra não é que fica a desejar, não é isso. Conseguem tirar um som legal, bacana, um pouquinho em cada instrumento,
mas não consegue ir a fundo na sonoridade de cada instrumento, justamente por não trabalhar especificamente cada embocadura, né? Exatamente. Eu tive um professor que, quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, e ele, quando ele soube que eu tocava também saxofone, ele me deu uma prensa. Ele falou comigo: "Ô, Antônio, você quer ser flautista ou saxofonista? Uhum. Decide aí." Aí eu optei por ser flautista somente porque eu gosto de estudar diariamente a sonoridade do instrumento, Uhum. sabe? Então, quando percebi que o saxofone deixava a minha embocadura com uma sonoridade que não era aquela que eu desejava, eu profissionalmente abandonei o saxofone. Mas eu não esqueci esses instrumentos, eu ensino esses instrumentos na banda de música. De vez em quando eu toco, eu sou apaixonado por tuba, eu adoro tocar tuba. De vez em quando eu pego e toco lá um pouquinho. Bombardino, adoro o som do Os bombardino. graves. O instrumento grave eu gosto muito sempre. Então, mas a flauta é o meu principal instrumento, então eu vou focar nessa sonoridade. Mas eu conheço pessoas que conseguem ter um som muito bonito de flauta tocando outros instrumentos de sopro. Isso não é impossível, não. Ah, que bacana. Pessoal, nós completamos aqui um pouco mais de uma hora de encontro, desse primeiro encontro. Muito bom ter recebido todos vocês aqui. Uma pena que o pessoal está um pouco acanhado ainda, não quer interagir ainda, nem aparecer, nem falar, mas tudo bem. Serão todos muito bem-vindos nos próximos encontros remotos. Teremos, lembrando da programação um pouco aqui, Antônio vai completar essa atividade no encontro presencial no dia 17, né, Antônio? 4 da tarde, né? Isso. Em Eu separei Campos. algumas músicas de alguns compositores brasileiros, assim, que de uma certa forma são mais tranquilas para que todos nós possamos tocar juntos nesse encontro, né? Eu até pensei em levar também uma música do universo das bandas de música que chama-se Olho Branco, que eu acredito que as bandas aí em Campos toquem, né? Eu coloquei numa tonalidade tranquila que a gente possa tocar e selecionei mais umas outras duas músicas para a gente tocar também. Eu acho que vai ser um encontro legal, em que cada um vai poder tocar um pouquinho do seu repertório, e eu vou poder ouvir e falar alguma coisa dentro da minha experiência, dentro do que eu já pude viver até hoje. Tudo bem, então, lembrando um pouquinho da programação, como eu estava lembrando, além do Antônio, ao longo da semana teremos alguns encontros remotos. Vamos ter um encontro remoto com o Silvério Pontes, também, falando sobre, mais especificamente sobre liras do interior, porque ele aprendeu a tocar com o pai dele na lira da cidade natal dele, se não me engano é Laje de Muriaé. Ele vai compartilhar um pouco dessa experiência, e hoje um músico super referência da música popular brasileira, já tocou e toca com grandes nomes, é um grande nome do choro também. Teremos uma outra falando sobre a sanfona no choro, tá bom? Com também remoto ao longo da semana. Vou passando para vocês aqui, vai ser, acho que mais para o final da semana. E chegando mais próximo às datas das apresentações, vamos ter presencialmente lá Ritmos Brasileiros com Vitor Vieira, já vou adiantando também aqui, bateria e percussão. E teremos também uma prática em conjunto no dia 16, com Marcelo Caldi e Silvério Pontes, tá? Tudo isso a gente vai divulgar lá vai começar a divulgar mais amplamente no Instagram do projeto, tá bom? Choro na Vila Oficial, Vila com 2 L's, que é de Vila Maria, né? Esse projeto que já ocorre aqui desde 2017. E então é isso, queria agradecer a presença de cada um de vocês aí. Se alguém por acaso quiser fazer uma última pergunta, a hora realmente é essa, que a gente vai encerrar esse primeiro encontro. Foi muito legal. Opa, já levantou a mão alguém aqui, peraí, deixa eu... Felipe, antes da gente terminar, antes deles falarem, eu queria deixar aqui o meu e-mail, que é rocha.flautista@bol.com.br. Se alguém quiser conversar comigo, pedir alguma partitura, tirar alguma dúvida, eu estou sempre à disposição, né? Eu dou aulas de flauta, dentro do repertório do choro, né? Vocês podem também me encontrar no Instagram, Flautista Antônio Rocha, no Facebook também, Flautista Antônio Rocha. Pode falar, Luciana. Seja muito bem-vinda. Gente, Obrigada pela participação. boa noite, Felipe, Antônio. Boa É, noite. muito obrigada pela conversa. Agradecer muito ao Joel, que é o meu aluno online.
porque eu estou falando aqui da Paraíba, gostaria muito de estar pertinho Uau. de vocês, mas não é possível. Mas já fiquei bem feliz, já estou aqui articulando com o Joel para ver se a gente sai tocando alguma coisa, nem que seja assim, online. Poxa, que Você legal. Paraíba, terra maravilhosa. João Pessoa, interior. é uma pessoa, João mas eu Pessoa. dou aula no interior do Rio Grande do Norte. Ah, que legal. Que legal. É, Eu já tive uma experiência muito bacana, adorei esse lugar aí, adorei Paraíba, adorei João Pessoa, o povo, tudo mais, a música, a natureza. eu sou de Curitiba e moro aqui em João Pessoa e Aham. trabalho no Rio do Norte. Mais ou menos. Flautista também? Não, eu sou pianista e trabalho com canto coral. Ah, que bacana. As dicas que o Antônio falou do canto, realmente, quando eu tenho alunos de canto que já tiveram experiência com sopro, essa questão respiratória é muito mais bem resolvida. Aí Uhum. o canto já flui melhor. É Pena verdade. você não tá tão longe, talvez fique difícil para você estar presencialmente com a gente aqui no interior do Rio, em Campos dos Goytacazes, né? Uma pena, talvez dessa vez não seja possível, né? E dessa vez, ele avisou hoje e eu estou em Uhum. trabalho ainda. Mas os encontros remotos, você está super bem-vinda. Vou pedir para ele encaminhar para você também o link. Se você tiver outros alunos que estejam interessados no tema, Vou convide. encaminhar. Viu? Valeu, gente. Obrigada. Muito obrigado você, Luciana. Valeu, Joel. Mais alguém, pessoal? Posso encerrar ou alguém quer falar alguma coisa? O pessoal está perdendo a vergonha aos poucos no final aí, mas alguém quer dar algum alô? Então, vou encerrar, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e todas aí. Espero vê-los nos próximos encontros remotos e principalmente nos encontros presenciais, quando chegar na semana das apresentações, lá no dia 15, 16 e 17. Tudo ok, Antônio? Passo a palavra final para Maravilha. você despedir. Queria tirar uma foto da gente aqui. Será que as pessoas podiam todas aparecer no vídeo? Bota a cara aí, galera, para o Antônio fazer uma selfie aí, uma selfie virtual. Opa, vamos lá. Faltam dois aqui. Já olhei para a câmera e sorri. Então é já. Era aí. Acho que foi. Foi, legal. Maravilha. Manda para mim depois, Antônio. Mando sim. Ou se postar, me marca, por favor. Tá bom, com Bom? certeza. Ó, Felipe, muito obrigado. Eu agradeço a todos. Espero que a nossa conversa tenha sido interessante para todos, né? Falar sobre o choro é sempre uma atividade que a gente faz com muito carinho, né? A música popular brasileira, a gente sempre defende com toda alegria, né? E querendo que vocês deem continuidade a esse legado que os nossos grandes mestres deixaram. Então, eu deixo aqui meu abraço a todos, e ao Felipe, ao Guilherme, ao Joel, que está sempre com a gente aí, e a todos que estiveram presentes. Felipe, por favor, faça a finalização. Ótimo, pessoal. Mais uma vez, só agradecer e contar com a presença de todos vocês ao longo dos encontros aí, e que a gente chegue no presencial com a força total. Se Deus quiser, São Pixinguinha vai interceder junto a São Pedro para deixar a gente tocar lá, que o espaço é aberto, né? Com certeza. Pessoal que vai tocar, se prepara, estuda, tá bom? E é isso. Muito obrigado a todos e todas. Tenham uma boa noite, um bom descanso e até a próxima, dia 8, com Silvério Pontes. Encaminho o link para vocês. Fiquem ligados no Instagram do grupo, que a gente vai começar a divulgar amplamente lá. Choro, underline, na, underline, vila com 2 L's, underline, oficial. A programação vai estar toda lá. E todas as orientações e dúvidas vamos tirar por lá também. Tudo bem? Muito obrigado Maravilha. a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite, gente. Um abração para todos. Um abração. Obrigado, Antônio. Deixa eu tentar salvar a gravação aqui, peraí. Só estamos eu e você agora, né, Guilherme? Eu acho, né? Tá desligado seu microfone. Ah, sim. Agora acho que só tem nós dois. O pessoal estava lá, então saiu. Na hora que eu falei tchau, todo mundo saiu certinho. É. Então, aqui, ó, parar a gravação, né? Deve ser isso, né? Deixa eu ver aqui.